disse-lhe Jesus, disse aos seus discípulos, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mais uma vez, nós entendemos que Jesus está falando que aquilo que sustenta, que fortalece, que dá força a ele, é fazer a vontade de Deus. Junto com o texto de João 4:34, nós também usamos o texto de Lucas 6, que é Lucas 6, que seria as características de um discípulo de Jesus. Se nós dissermos que nós somos discípulos de Jesus, então nós temos que fazer aquilo que Jesus fez e aquilo que ele ensinou. E as características de Jesus, nós conversamos mais sobre isso aí, que seria importantíssimo nós amarmos os nossos inimigos e fazer bem aos que nos odeiam, bendizer ao que nos maldiz e orar pelos que nos caluniam, né? Como nós queremos que os homens façam conosco, assim também nós devemos fazer com isso. Então a estrutura do nosso estudo está no capítulo 4 de João e agora aqui também no capítulo 6 de Lucas, Jesus falando com os seus discípulos. Bom, hoje nós vamos trabalhar uma outra situação que vai estar acoplada a esses dois conjuntos de textos que nós estamos falando. Uma da mulher samaritana e a questão dos discípulos de Jesus, que está no texto de Lucas 10, 25, 37, que é a parábola do bom samaritano. Ela é bem conhecida e nós vamos estudar essa parábola porque existe algo interessante que está aqui. No texto grego que nós temos, segundo a nossa especialista aqui, Suzana, nós temos três situações interessantes. No verso 10, 30, nós temos o sujeito da frase, que é Jesus. O mais importante do texto, o principal do texto, né? Que é Jesus. No verso 37, nós temos um outro sujeito específico, especial, principal, importante, que é da frase, que é o que praticou. E no verso 37, também mais um pouquinho abaixo, nós voltamos a ter o nome de Jesus. Então nós temos aqui nesse texto todinho, dois sujeitos principais: o que praticou, a misericórdia, e Jesus. E no texto em geral nós temos alguns personagens. Quais são esses personagens? Nós temos uma pessoa que está andando numa estrada, que é atacada por assaltantes e por ladrões. Então nós temos esse sujeito, que é o que sofreu o assalto, os assaltantes. Depois nós temos os sacerdotes, temos o levita e temos o samaritano. Tá bom? Que vai passar, nós vamos ler o texto aqui e vamos estudar, para nós entendermos, na verdade, o que está aqui escrito. Eu volto a dizer que eu não quero ensinar para vocês. Eu quero que você leia o texto e que você também tire as suas conclusões daquilo que Jesus está falando. Eu vou dar só umas dicas para que nós possamos compreender isso aí. Então vamos lá. Eu vou ler mais ou menos no texto grego como é que está, e não aqui na Bíblia aqui. E eis que certo mestre da lei, um intérprete, a palavra na verdade ela seria como se fosse um advogado, se levantou testando a Jesus, provando a Jesus, e ele disse então a Jesus: mestre, que tendo eu feito, que me compete fazer, vida eterna virei a herdar? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então essa nomikos, né, que é nomikos, que é a palavra, que é advogado, algumas intérprete, doutor da lei, perito da lei, tratava-se de um teólogo judeu, uma autoridade judaica, que conhecia a Torá, que conhecia os escritos, a fala de Deus, e que nessa passagem ele vai procurar submeter Jesus a uma prova. Nós vimos que ele tentou então provar Jesus, mas na verdade vai ser invertido, porque Jesus é que vai provar a ele pelos próprios argumentos.
desse cara aqui. No 26 diz assim: então disse, quem disse? Jesus que disse. Na lei, o que está escrito? O que a lei escreve sobre a sua pergunta? Como você lê isso? Como você entende isso? Né? E aí o doutor, o advogado, o intérprete da lei vai responder para Jesus. Então, respondendo ele, disse: amarás o Senhor, o teu Deus, amarás o Senhor, o Deus teu, de todo o coração teu, e de toda a alma tua, e de todas as forças tua, e de todo o entendimento teu, e o próximo teu, como a ti mesmo. Ele está citando aqui o texto de Levítico e o texto de Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19 e 18. Então aqui consiste, na verdade, em alguns textos de Jesus, vai no Evangelho, Jesus vai dizer que isso consiste nas leis e nos profetas, ou na lei e nos profetas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus vai responder para ele, e disse então a ele: corretamente respondeste, ou seja, boa resposta, faça isso e você viverá. Até que Jesus responde para ele. Então, em alguns textos também do Evangelho, Jesus vai acoplar algumas coisas. Vamos lá. Nós temos aqui a alma, força, entendimento, inteligência. Às vezes Jesus usa 3, em Marcos 12, 33, e Mateus 22, 37. Às vezes ele usa 4, os aspectos que tem aqui, como Marcos 12, 30 no caso. Mas o princípio maior que é observado aqui é a dedicação que nós temos a Deus, não é isso? E a dedicação que nós temos ao nosso próximo. É isso que está aqui embutido nesse texto que foi dito pelo doutor da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. No texto que nós lemos de Lucas 6, nós falamos que como queres que os homens façam a vocês, assim vocês façam aos homens. Não foi isso que nós lemos lá? Bom, aí acontece, ele continua ainda, o doutor da lei, o intérprete da lei, tentando justificar, inocentar a ele mesmo. E o texto diz o seguinte no 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E esse justificar-se desse intérprete, desse advogado, também é a tentativa de justificação de todos nós. Né? E ele faz uma pergunta importantíssima para Jesus, que é: e quem é o meu próximo? Bom, tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo, ou a ti mesmo. Mas ele fala: quem é o meu próximo? E busca então ele fazer aí, dar elementos para que defender ou justificar quem ele é, uma autojustificação. Essa autojustificação que nós muitas vezes usamos pelo rigoroso fariseu, é também que nós também usamos também muitas vezes. Mas essa autojustificação, ela vai ser negada agora por Jesus. Eu não posso dizer que eu sou justo, porque Jesus vai me lançar em rosto que eu não sou justo. Tá bom? Então Jesus vai responder. O Jesus que nessa frase do capítulo versículo 30, é o principal. É o mais importante do versículo. Ele vai começar a contar uma história para esse homem, para esse intérprete e para as pessoas que estavam ali ouvindo. Disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e em mão de ladrões assaltantes veio a cair, aos quais, tanto tendo despido ele, quanto golpes tendo dado, partiram, tendo deixado semi-morto, meio morto, estando de fato assim. Começa a história de Jesus, um homem passando, descendo de Jerusalém. Você desce de Jerusalém, 700 metros até Jericó. Quando você vai a Jerusalém, você não diz que você vai a Jerusalém, você diz que você vai subir a Jerusalém, porque Jerusalém está lá em cima, a 800 metros.
e ele está descendo pela estrada. Bom, e aquele homem foi assaltado, foi espancado e largado quase semi-morto na estrada do caminho. No versículo 31, Jesus então começa a falar. Por coincidência, então, um certo sacerdote descia pelo caminho aquele, e vendo, passou pelo outro lado. Vem o sacerdote, que representa a autoridade religiosa, uma das maiores autoridades religiosas no templo de Jerusalém, na religião judaica, acima dele somente o sumo sacerdote e depois Deus. Esse cara, vendo a situação daquele que foi assaltado, ele passa pelo outro lado. Por coincidência, no caso também, passa um outro sujeito que trabalhava em parceria com o sacerdote no templo de Jerusalém, que era o levita, trabalhava a serviço de Deus. De igual modo, 32, então também o levita, vindo ao lugar, chegando e vendo, passou pelo outro lado. Bom, então nós temos aqui dois religiosos, vendo uma pessoa necessitada, e eles, ao invés de ajudá-lo, eles vão e saem fora do caminho para não ser contaminado por aquela pessoa. Bom, aí Jesus continua a sua parábola, que é a sua história no caso. Então um certo samaritano, viajando, veio a ele e vendo, compadeceu-se dele. Teve piedade dessa pessoa que estava sofrendo. Ao invés de fazer o que o sacerdote e o levita fizeram, ele faz ao contrário. Ele não passa pelo outro lado, ele se aproxima-se. Aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando neles óleo e vinho. Tendo colocado então mesmo sobre o animal, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. 35. Em o dia seguinte, ao sair, tirando 2 denários, Deus ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que qualquer coisa vires a gastar mais, eu mesmo, em o retornar, eu pagarei a ti. Aí Jesus vai e pergunta para esse doutor, esse advogado, esse intérprete da lei. Então disse: quem, pois, destes os 3, quais dos 3, parece ser o próximo, e a ti haver-se tornado daquele que caiu entre os ladrões? Qual desses foi o próximo daquele que estava largado sendo morto no caminho? Aí o doutor da lei vai responder: o que praticou. Né? O que praticou, no verso 37, é o sujeito importante. O que praticou, ele vai responder: a misericórdia com ele. Aquele que foi misericordioso com aquele que estava precisando. Disse, pois, a ele, Jesus, o importante ainda também dentro do 37. Vai também tu e fazes de forma semelhante. Bom, e aqui então nós acabamos de ler o texto. Olha só, sempre foi colocado nas pregações e nosso entendimento de ensino, de que o próximo é aquele que está no chão. Aquele que foi assaltado, aquele que foi despido, aquele que foi espancado, semi-morto. Que esse é o próximo. Mas, se nós formos remetermos à história e ao que está sendo dito aqui, nos ligando ao texto de João 4, da mulher de Samaria, porque quando Jesus pede para ela, ele não tinha o que tirar do poço da água, caneca não tinha nada. Então ele pede água para a mulher na caneca dela. O judeu, ele jamais iria tomar numa caneca, mesmo sendo dele, se ela fosse impura. Ainda mais de uma mulher samaritana, que era considerada mulher como impura, ainda mais sendo samaritana. E aqui Jesus está usando um samaritano como exemplo. Bom, nós temos o erro de pensar que o próximo nosso é aquele que está caído. O outro erro nosso, muito grande, ensinado há anos na igreja, é achar que o problema dos samaritanos seria lá de trás no tempo de Esdras e Neemias. Quando a Síria invade o reino do norte
e ela leva cativa o pessoal do norte, o reino do sul permanece, que é Judá e Jerusalém, e a Síria traz outras pessoas para essa região do norte, que se mistura com os judeus que estavam lá. E o pensamento é, bom, desde Esdras e Neemias, porque quando Esdras e Neemias voltam do cativeiro babilônico para estabelecer os muros de Jerusalém, para estabelecer o templo de Jerusalém, eles não aceitam a ajuda daqueles que moram no norte, Sambalá, Tobia e Gesem. Bom, então o problema é de lá. Mas o problema não é lá. Lá é apenas um começo. O problema está muito mais para frente no tempo de Alexandre Magno, muito mais perto de Jesus do que o tempo de Esdras e Neemias, há 500 anos atrás. Quando eles levantam um templo em Gerizim, com apoio de um general de Alexandre Magno, que morreu, depois o general assume, e aquele templo a Yahvé era um templo a Yahvé. E não tinha só um templo a Yahvé só em Jerusalém, tinha em Gerizim, tinha em Elefantina, tinha vários templos erguidos a Yahvé. Só que há um problema. Num dado momento dessa história, esse templo de Gerizim, esses samaritanos, porque Roma entra e domina depois do período helênico, grego, eles entram em acordo e eles dizem para o imperador de que aquele templo era um templo para adoração de um outro Deus. Eles omitem que aquele templo era de Yahvé. E eles então passam a adorar, a dizer isso para os romanos, sendo que eles continuaram adorando Yahvé. E os judeus sofreram perseguições e foram mortos, os macabeus, porque eles não tiveram o mesmo pensamento, a mesma atitude dos samaritanos. Então houve esse problema. Então a questão toda não é lá na questão de Esdras e Neemias, a questão é aqui, porque eles deixaram o quê? Deixaram o templo, deixaram o Yahvé, na verdade eles estão misturados, e a partir dali eles estão sendo odiados pelos judeus. E pelo texto do Evangelho, nós vemos que há sempre um problema com Samaria. Um pouquinho antes do texto 25 aqui, no capítulo 9, 51, Jesus vai até uma cidade de samaritanos e ele é rejeitado pelos samaritanos. Aí, os Tiago e João, eu estou dizendo de geral, estou dizendo Tiago e João, eles querem lançar fogo sobre a cidade para destruir, porque são samaritanos. Havia um ódio. Samaritano era que nem os galileus, era ralé, era uma subcultura. Nós estávamos de férias na praia, nós conversando com uma pessoa, o homem fala assim, um homem que diz que lê, ele diz que lia muito e tal, e ele fala que são subdesenvolvidos, subcultura, subespécie, os índios, os negros. É o mesmo pensamento que tinha nos judeus em relação aos samaritanos. Na verdade, você pode dizer que hoje se usa muito o antissemitismo. Os judeus, eles eram antissamaritanos. A mesma perseguição, a mesma pensamento antissemítico de quem quer que seja, no mundo tem, infelizmente, tinha também os judeus também em relação aos samaritanos. Eles eram a ralé. Eles eram aquilo que não era digno nem de conversar. Para eles poderem subir para o lado lá de cima, vamos supor, para o território de Dan, lá no norte, os judeus davam uma volta violenta para não passar pelo território samaritano, para não se contaminar. E Jesus, diversas vezes, vai até Samaria. E se eu não me engano, Filipe prega em Samaria. E em Samaria teve cidades que não quis ouvir Jesus, como também Corazim e Betsaida também não quiseram ouvir. E estavam no território dos judeus. Mas teve também samaritanos que ouviram uma mulher do poço de Jacó e foi até a cidade, e eles foram até Jesus, e ali houve arrependimento. Então o pensamento que é pregado é que o próximo é o necessitado. O próximo é aquele que está na rua, o mendigo, é aquele que... Esse é o próximo. Você tem que amar esse próximo.
e cuidar dela, ou mesmo pagar para o hospedeiro para alguém tomar conta. Ou fazer como um amigo meu, o Assis, José Assis, o pastor, que é um cara, para mim o José Assis e o Paulo Capelete, eu não consigo entender como é que tem tanto amor esses caras. De pegar drogados, pegar mendigos na rua e levar para sua casa, para sua igreja. Mas não é esse o sujeito que nós devemos demonstrar amor. Se você analisar, e olha só o que aconteceu aqui. O cara foi, pegou um judeu, pegou uma pessoa que odiava ele. Ele aproximou-se daquela pessoa. Ele estancou as feridas, derramou óleo, vinho e limpou ali, ó. Pegou aquele cara no braço e colocou sobre o animal dele. Levou uma hospedaria, e na hospedaria, antes dele pedir para o hospedeiro cuidar do cara, diz o texto que ele cuidou do cara. Ele não chegou lá e largou o cara e deu dinheiro para o hospedeiro, que 2 denários era o salário de 2 dias de um trabalhador, e poderia talvez pagar um período grande, como ele ficou lá sendo cuidado pelo hospedeiro. Não, ele cuidou antes. Quem foi? Jesus pergunta, o próximo. Quem é o próximo? O cara entendeu, o doutor da lei. Ele não disse, o próximo é o que estava caído. Ele disse, é aquele que usou de misericórdia. Ele nem usa o nome samaritano. Existe um desenho animado, que nesse momento aqui, sobre os evangelhos, o personagem que é o advogado, o intérprete da lei, Jesus perguntou, quem é o próximo? E ele fica, ele não consegue falar, porque é muito ódio, é muita raiva. O samaritano não vale nada, o galileu não vale nada. Por isso que o texto de Isaías diz, e tu, Galileia do gentio, terra dos gentios, para você resplandeceu a luz, porque eles não eram nada, os galileus, como também não era nada o samaritano, ou os samaritanos, ou até o território do Samaria. Eu acho que se naquela época tivesse avião, hoje, muitos aviões, principalmente da El Air, de Israel, quando tem um cara muito ortodoxo, e ele sabe que o avião vai passar por cima de um cemitério, ele veste um saco. Já viu já? Veste um saco, fica sentado lá com o saco, porque ele é muito puro. E ele não pode passar por cima lá no céu, a 35 mil pés, e aqui embaixo do cemitério, ele não pode. É a mesma coisa, nós somos puros. Nós não nos misturamos com as outras pessoas que os assírios colocaram na região. Nós não somos contaminados. Nós somos puros, nós somos o verdadeiro filhos de Deus, nós somos judeus, nós não somos samaritanos, essa raça. Talvez o pensamento desses caras fosse o mesmo pensamento de Hitler, da raça pura. Nós somos puros. E Jesus, então, que é um judeu, mas que não tem o pensamento legalista, ele vai ter uma outra visão. Ele vai colocar o samaritano no lugar mais importante do que um sacerdote, do que um levita, que são aqueles que servem a Deus no templo. Esse cara aqui é muito mais importante, ao ponto do doutor dizer, não, quem é o que usou de misericórdia. Bom, será que você está entendendo? Será que você compreendeu o que está escrito aqui? O que Jesus falou, o que eu estou falando? Quem é o próximo? O próximo é o excluído de ser próximo do judeu. Não é o que está caído. O próximo é o cara que eu odeio. Opa, não é o cara, não. Pelo texto está dizendo, olha, o próximo é o que está caído, o que foi ajudado. Ele falou isso?
do cara? Tem? É o cara que o que usou de misericórdia para com ele. Quem usou de misericórdia foi o cara caído com o samaritano? Quem usou de misericórdia foi o samaritano. O excluído do direito de ser próximo. É o cara que eu odeio. Aí liga-se novamente com o texto de Lucas. O texto da mulher samaritana, que os discípulos chegam e ficam meio assim, pô, a samaritana, e ela mesmo se assusta quando Jesus fala com ela, pô, você é judeu, eu sou samaritana, e mulher, não tem nada a ver. O seu inimigo, capítulo 6 de Lucas, aquele que fala mal de você, aquele que blasfema, aquele que levanta falso testemunho, você tem que amar, tem que orar por ele. O meu próximo é aquele que eu odeio, é o samaritano, que mesmo assim era capaz, ele também tinha os seus problemas com os judeus, e até hoje tem. Nós temos um grupo de samaritanos lá em Israel hoje, lá no norte de Israel, de 350 a 500 pessoas, que eles ainda fazem sacrifício de animais. E continua a briga porque o pessoal, o Israel, ajuda financeiramente ele. Tem um grupo imenso de legalistas que não querem que ajude os caras. E eles estão lá, no meio de Israel. E eles têm o quê? A adoração ao mesmo Deus. Só que eles só usam a Torá de Moisés. Até hoje. Mas mesmo esse samaritano tendo problemas com os judeus, e talvez até de ter sofrido, aqui estou fazendo uma elucubração, não está no texto, várias afrontas no decorrer da sua vida dos judeus, ele compadece e tem misericórdia. Ele compadece e tem misericórdia do quê? Do inimigo, que é o judeu. Esse cara, que é o que, principal do texto aqui, que é o que praticou, né? Ele poderia olhar e ver o judeu no chão e fazer o quê? Passar pelo outro lado, como fez o sacerdote e o levita, com o conterrâneo dele, com o judeu. Não, ele teve misericórdia e compadeceu-se de um inimigo, de um alguém necessitado. Ele supostamente se sacrificou e pegou, aquele homem ainda pagou um preço para salvar. Ele é o próximo. O nosso próximo não é o que está caído no chão na rua. Que isso aí qualquer pessoa pode ajudar. E que o governo teria a obrigação de ajudar também. O nosso próximo é aquele que nos odeia. O nosso inimigo. Que nós, como cristãos, não deveríamos ter inimigos. A pregação aqui não é pregação que você vai ficar rico. A pregação aqui, nesses dias de janeiro e fevereiro aqui, foi se você realmente é ou quer ser um discípulo de Jesus. E se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que fazer aquilo que o mestre te ensina. E aquilo que ele também faz. E nós voltamos a dizer, ele disse e ele fez, ele não só falou. Porque ele falou várias vezes o seguinte, ó, vocês ouçam o que estão sendo ensinados pelos fariseus, pelos saduceus, vocês façam, mas não façam o que eles fazem. Mas ele aqui está dizendo, ó, faça o que eu estou dizendo se você quer ser meu discípulo. O que eu estou dizendo, e faça o que eu estou fazendo. Se é um paradigma, ele é um exemplo do que é ser um filho de Deus. Então, é muito legal eu chegar e dar sopa para todo mundo lá fora, para quem precisando. Qualquer pessoa faz isso, e faz melhor que crente. Aqui ele está ensinando que você deve amar o seu inimigo. É ele que é o seu próximo, o rejeitado, aquele que não tem direito de ser, porque você acha que ele não tem direito de ser. É esse é o próximo.
provocar Jesus, para tentar testá-lo, prová-lo. Olha, se há ressurreição, uma mulher teve 1, 2, 3, 4, 155 homens. Casou com 155, morreu com 155. Lá no céu, de quem que ela vai ser esposa? Aí Jesus responde, o que é para ser respondido, para nós entendermos: vocês não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras. Não é o que está largado no chão, não é o pobre, isso é obrigação. Jesus fala que os pobres estarão conosco sempre, e é obrigação nós cuidarmos das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos pobres. Isso é obrigação de qualquer um. Não, você vai ter que ser mais profundo ainda. Não é na casca, no rasinho. É no mar profundo, abissal. Você vai ter que amar o teu inimigo como a você mesmo. E Jesus parece-nos, eu não quero colocar nada no texto, que está usando de uma ironia, usando o samaritano. Que a sua autojustificação, o seu cumprimento das coisas que você acha que você não é pecador, mas o outro. Ele está usando um cara que era considerado pelos judeus na época como o mais asqueroso herege, a mais asquerosa pessoa, o mais asqueroso sujeito. É como talvez tratasse melhor o burro dele, o jumento, do que um samaritano. E parece que é aqui uma ironia. Ele não evitou o contato frontal com o cara. Ele não foi um legalista, um religioso. Ele não foi um sacerdote, ele não foi um levita. Sabe quem é sacerdote e levita hoje? É pastor. E os caras que tocam que se dizem levita, porque eu acho que tem nada a ver uma coisa com outra. É o crente legalista, é o crente religioso, que não está entendendo o que Jesus está falando. Aquele que é excluído do direito de ser. De ser o quê? De ser alguém, de ser uma pessoa. Se nós achamos que nós somos melhores do que os outros, a autojustificação nossa, Jesus fala: eu não vim para os que não precisam de médico, eu vim para os que estão doentes. E talvez eu, que estou dentro da igreja pregando, esteja mais doente do que uma pessoa que está fora da igreja. E eu estou precisando mais de Jesus do que ele. Porque ele é uma pessoa misericordiosa. Porque ele é uma pessoa que faz o bem, que cuida. E assim, ele pode até amar a Deus mais do que eu dentro da igreja. Não se esquecendo que pode se perder Jesus dentro da igreja. Maria e José perderam Jesus dentro do templo por 3 dias, não sabiam onde ele estava. Aí, ele diz: viva, ou vai também tu, e fazes de forma semelhante. Vai e faz você de forma. Vai e procede tu de igual modo. Volto a dizer, o que nós estamos falando é fácil de se fazer? Não. Não tem nada fácil. Mas se ele está dizendo, é porque é possível. E nós só vamos ser discípulos de Jesus quando nós fazemos isso. Mas eu não estou ganhando dinheiro com isso. Eu não estou ganhando bens que você passa na televisão. É porque eu tinha um negócio e perdi e tal, eu tinha um carro, agora eu tenho 3 carros, tenho 2 apartamentos, eu tenho o meu negócio. E eu não falto aqui na igreja, porque se eu faltar eu vou perder tudo. Cara, não é isso que ele está ensinando. Não é isso que ele está ensinando aqui, ó. Como é que eu vou, quem é que diz o texto? Acho que é João que fala. Como é
você não vê? Vamos até terminar com esse texto de João. Nós o amamos quem? A Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, Ele para e conversa com a samaritana, a rejeitada, mulher, assim, quer tomar na caneca dela a água, que o judeu nenhum faria isso. Ele vai ensinar aos seus discípulos: vocês querem ser meus discípulos? Vocês amem seus inimigos, falem bem daqueles que falam mal de você, bendiz aqueles que estão te amaldiçoando, faça ao outro o que você quer que faça a você. Bom, então, quem é o meu próximo? O que devo fazer? O que você lê na Bíblia? Você vai amar a Deus de toda a sua alma, coração, entendimento, mente, e a teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é meu próximo? O seu próximo é aquele que você odeia. Ele é o seu próximo. Você vai amar ele. Mas como? Como é que eu vou amar ele? Você vai amar. Você quer ser meu discípulo? Quero. É fácil? Não, não é fácil. É fácil? Não é fácil. Você consegue? Eu não. Mas se eu acreditar, se eu me colocar diante de ti e tentando quebrar as amarras, as correntes do meu coração, da minha mente, de não ter nenhum tipo de preconceito, de realmente, porque o Senhor não teve preconceito em me amar, o Senhor não teve preconceito nenhum em se entregar por mim, de me aceitar diante de ti. Eu não posso me dizer auto-justificável porque eu não sou justo. Justo é só o Senhor. Então, é um trabalho, é dia após dia, nós tentamos, vamos tentar, vamos errar, vamos tentar, mas nós queremos ser os discípulos de Jesus. E nós só temos a ganhar com isso. Talvez não financeiramente, talvez não em conhecimento, em poder, em grandeza, em honra. Muita gente quer honra. Talvez não. Só os olhos de Deus, que em secreto vê tudo. Isso seria o mais importante. Não como nós falamos, como nós andamos, como nós nos portamos dentro da igreja. Simples. Naquilo que Deus está vendo, Ele está vendo. E talvez você não tenha lucro nenhum. Que lucro eu tenho de abençoar o meu inimigo, de abençoar aquele que fala mal de mim? 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Olha aí. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Bendito seja o teu nome, Senhor.